Olá pessoal, sou o Walter Borges e vamos falar das eleições gerais. O tema de hoje é priorizar o resgate da política como solução para os problemas coletivos. O principal desafio da sociedade e das instituições, além dos próprios candidatos ao pleito de 2018, é superar a desilusão com a política. É preciso resgatar a importância do principal ou da única forma de resolução dos problemas coletivos fora do emprego da violência. Na verdade, as alternativas à política são a barbárie ou a tecnocratização das decisões sobre políticas públicas e ambas representam a negação da política. A primeira, que dispensa explicações, em geral é conduzida pelos tiranos ou por narcotraficantes e utilizam a espionagem, a intimidação e a guerra como táticas. A tecnocratização das políticas públicas se baseia apenas no tecnicismo e no racionalismo. Exclui a ideologia, a utopia, o sonho, vontade e, portanto, não faz julgamentos das decisões, se são ou não justas. Analisa apenas do ponto de vista técnico, do resultado pretendido, dos custos envolvidos e da sua eficiência, sem considerar direitos e cidadania. É um sistema que parte do pressuposto de que basta que todos tenham o mesmo nível de informação para que os problemas sejam solucionados. Sua base conceitual é a da teoria da escolha pública, segundo a qual a escolha coletiva no processo político seria o resultado das forças representadas pelas preferências dos agentes envolvidos na escolha e das regras e procedimentos que permitiriam agregar preferências individuais diversas em uma única escolha coletiva. Os indivíduos seriam instrumentalmente racionais, ou seja, seriam capazes de escolher ações apropriadas para os objetivos que pretendem alcançar. Um elemento central dessa teoria é o individualismo, ou seja, a tendência de que cada um cuide essencialmente dos seus interesses pessoais. Egoísmo e racionalidade nas escolhas seriam assim os princípios ou os principais atributos do homo economicus. Por exemplo, entre o aumento da produção, que pressupõe a geração de emprego e renda, e o aumento da produtividade, que aumenta apenas o lucro, os adeptos da escolha pública ficam com a segunda opção, por supostamente ser mais eficiente e barata. A negação da política em geral é feita por ignorância ou má fé. Os primeiros, os ignorantes, que incluem os desinformados, são as potenciais vítimas dessa opção, porque por omissão, permite a eleição de seus algozes. Os segundos, os mal intencionados, que são os principais beneficiários, desdenham da política para afastar dela os incautos e eleger gente de suas relações para ocupar os espaços de poder e agir em benefício próprio ou em benefício de grupos, em detrimento da grande massa. O país passa por um processo absolutamente curioso do ponto de vista da percepção e da participação política em função dos últimos escândalos. Na proporção em que avançam as transferências, ou a transparência e o controle sobre os atos dos agentes políticos, facilitando a descoberta e a punição dos desvios, contraditoriamente aumenta a desilusão, o descrédito e a falta de disposição das pessoas para participar da política, especialmente em relação ou em razão dos custos de imagem, ou seja, os efeitos sobre a sua reputação no âmbito de sua comunidade. Há algo de muito errado nisso. O modo como vem sendo divulgados os recentes escândalos políticos, em geral, captados e desvendados por órgãos oficiais, tem produzido um efeito negativo sobre o cidadão. A ausência de qualquer menção aos avanços das instituições na descoberta dos desvios, a partir do trabalho dos órgãos que de verdade combatem a corrupção, como o Ministério Público, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Polícia Civil, Tribunal de Contas e Receita Federal, transmitem a ideia de que há aumento da corrupção, aumento de malfeitores, de ilegalidades e irregularidades. Para corrigir esses equívocos na percepção e contribuir para a melhoria do padrão ético na política, os candidatos precisam incorporar em seu discurso a defesa de duas ações, e em ambas a imprensa tem papel fundamental, uma de esclarecimento e outra de mudança legislativa e de atitude dos membros dos três poderes. A primeira é de esclarecimento.
passa por mostrar que delinquir tem custos e consequências sérias, porque o Estado e a sociedade já dispõem de meios para descobrir, denunciar e também de processar os infratores, que responderão civil e penalmente pelos seus atos. Também cumpre ressaltar que ninguém está a salvo disso, com tratamento igual para todos perante a lei. A segunda questão de mudança de atitude da legislação consiste em cobrar das autoridades medidas para apurar, denunciar, julgar e punir os culpados, chamando a responsabilidade de cada um dos três poderes, do Poder Executivo, que deve exigir condições para o aperfeiçoamento do trabalho dos órgãos do controle, fiscalização, transparência e responsabilização. Também do Poder Legislativo deve-se cobrar a discussão, formulação e votação de leis que tornem célere a prestação jurisdicional, notadamente com mudanças nos códigos do processo civil e penal para evitar recursos protelatórios que levam à prescrição das penas e, em consequência, à impunidade. Também do Poder Judiciário deve-se pedir rigor e celeridade no ato de julgar os conflitos da sociedade. Um exemplo, ainda que controvertido, dessa mudança de atitude foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus número 126.292, em 17 de fevereiro de 2016, de que podem ser presos condenados em segunda instância por crimes, mesmo que ainda caiba recurso. Essa medida agrega celeridade às decisões de prisão aos condenados, o que inibe os malfeitos perante a sociedade. Somente com a superação da descrença na política será possível avançar. Em primeiro lugar, avançar numa melhor relação entre o representante e representado. Avançar na qualidade dos serviços públicos com reflexos positivos na vida das pessoas. Avançar na relação entre governo e contribuinte, que exige bom emprego dos recursos arrecadados compulsoriamente da sociedade, os tributos. E avançar no controle sobre juros e inflação e também na geração de empregos e renda. Essa é a tarefa dos candidatos e dos eleitores para superar a descrença na política e contribuir para o aperfeiçoamento da democracia e para a aceleração das prestações jurisdicionais indispensáveis à efetivação da justiça. E a imprensa é fundamental nesse processo. Esperamos que ela cumpra o seu papel. Por hora é só. Nós vamos continuar na nossa próxima videoaula. Convido você para dar um like, se inscrever no nosso canal e divulgar esse vídeo para que muitas pessoas tenham acesso, a fim de termos um pleito maravilhoso, um pleito da qual nós possamos de verdade fazer mudanças reais e não supérfluas ou imagináveis, como foi feito recentemente por conta dos muitos escândalos que aconteceu. Até a próxima videoaula.